Ela não imaginava que seu noivo, um simples lavrador, era na verdade um fazendeiro rico. Maria sempre sonhou com um amor verdadeiro. Numa pequena cidade do interior, seu coração batia forte ao imaginar seu futuro ao lado de João, o lavrador carismático que conquistou todos com seu sorriso largo e jeito simples. Todos diziam que o amor era lindo, mas João despertava uma paixão intensa, algo além do comum. No entanto, à medida que o dia do casamento se aproximava, uma dúvida começou a minar sua felicidade. O que realmente sabia sobre seu noivo? Seria amor ou apenas um conto de fadas baseado em mentiras? E uma tarde ensolarada, enquanto preparava os últimos detalhes do grande dia, uma sombra surgia no horizonte. Era Rafael, um antigo rival de João. Um homem que sempre teve os olhos treinados para notar cada passo do fazendeiro. Ele não era visto na cidade há anos, mas seu retorno era como uma tempestade que ameaçava arruinar tudo. Maria sentiu um frio na barriga. O olhar de Rafael parecia penetrar em sua alma, como se ele carregasse segredos que poderiam destruir seu mundo perfeito. Os rumores começaram a circular. Você sabia que João pode não ser quem você pensa? O desafio na voz de Rafael ecoou na mente de Maria. Ela se lembrava das conversas de João quando ele falava com amor sobre as plantações e a vida no campo. Mas e se tudo não passasse de uma fachada? Ideia de que seu noivo, que parecia tão autêntico, pudesse estar escondendo um lado obscuro, a assustava. O que era verdade na vida dele? O que ela não sabia? Maria passava noites em claro, sua cabeça ainda cheia de sonhos. O cheiro da lavoura invadia seu quarto, mas agora parecia um veneno. As flores que um dia simbolizavam o amor, agora eram um lembrete cruel da incerteza. O brilho dos olhos de João, que uma vez a aquecia, agora trazia um aperto no peito. Ela se perguntava se estaria prestes a fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. No entanto, o mais perturbador era a incerteza que pairava no ar, como o cheiro de chuva antes da tormenta. O que Rafael queria com João? Desmascará-lo. E se a vida dele fosse cercada de mentiras? Maria se pegou emaranhada em uma teia de emoções. Cada detalhe parecia significativo. O jeito como João sorria durante as colheitas, as mãos calejadas que a tocavam. Seria tudo isso um jogo? Uma peça de teatro? E assim o dia do casamento se aproximava. Ao mesmo tempo em que sua expectativa crescia, o medo sobre a verdade a consumia. Ela deveria confiar em João ou se proteger de um possível escândalo. O coração de Maria estava confuso, batendo rápido e devagar. Entre flores e promessas, ela se perguntava: será que o amor verdadeiro poderia sobreviver a tantos mistérios? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia do casamento chegou em um emaranhado de sentimentos. Maria estava nervosa. O vestido branco lhe apertava em alguns lugares e a música que tocava ao fundo parecia ecoar no seu peito. Ela olhava para os rostos familiares na multidão e sentia uma mistura de amor e dúvida. Será que João realmente era quem dizia ser? Será que ela estava prestes a se entregar a um sonho que poderia se transformar em pesadelo? Os sinos da igreja começaram a tocar e seu coração disparou. Então, de repente, Rafael apareceu no final do corredor, com um olhar desafiador. Ele não era mais o rival apenas de João. Ele era o símbolo de toda a incerteza que Maria sentia. Lentamente,
Rafael se aproximou e, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, gritou: João, revele quem você realmente é. O murmúrio na multidão aumentou. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. João já havia se aproximado, seus olhos arregalados, uma mistura de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui, Rafael? Ele perguntou, a voz firme, mas um pouco trêmula. Rafael riu, um riso frio que cortou o ar. As pessoas me perguntaram se você era mesmo um lavrador, mas talvez você seja mais do que isso. Ou deve ser. E se a verdade for diferente? Maria sentiu um nó na garganta. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado. Uma sombra se projetou sobre o sorriso de João. Ele hesitou antes de falar, e essa pausa foi como uma lâmina. Maria, Mas antes que João pudesse terminar, Rafael se adiantou, revelando uma foto antiga que parecia desgastada pelo tempo. Olha isso, essa foto foi tirada em uma festa cheia de gente rica. Vê essa pessoa ao lado do João? É o pai dele, um dos fazendeiros mais poderosos da região, que por acaso desapareceu misteriosamente anos atrás. E há boatos sobre como João pode não ter apenas o coração de um lavrador, mas também os segredos de um proprietário sem escrúpulos. O caos se instaurou. Os murmúrios aumentavam. Maria estava paralisada. Seu olhar se alternava entre a foto, o rosto de João e o de Rafael. É mentira! Você está mentindo! Ela gritou, mas sua voz soou fraca e assustada, como se a dúvida já houvesse tomado conta dela. João se afastou levemente, como se fosse necessário criar espaço entre os dois. O olhar em seu rosto havia mudado. Ele parecia mais preocupado com o que poderia ser revelado do que com a defesa de sua verdade. Maria, escuta. Suas palavras saíram como um sussurro. Diante de tantos olhares, Maria teve que tomar uma decisão. Pode parecer como noiva em um dia perfeito, mas para ela, tudo desmoronava em um instante. O amor que sentia agora parecia um truque. Como poderia confiar em alguém que escondia sua verdadeira identidade? Ela respirou fundo. Se você não é quem diz ser, então quem você é, João? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. A expressão de João se contorceu e, por um momento, ela viu um homem vulnerável, não o lindo. Lavrador que havia sonhado casar, mas um ser humano embaraçado por verdades não ditas. Então, Rafael acrescentou com um tom sombrio. Às vezes, a vida nos força a mostrar a verdade ou a perder tudo o que amamos. Maria sentiu o peso da escolha, e naquele instante, tudo o que sabia e acreditava se desfez. A confusão tomou conta dela, e a única certeza que tinha agora era que o amor, imposto a uma camada de segredos, poderia ser mais mortal do que qualquer mentira. E então, o eco de um grito que não parecia seu cortou o ar, mas no lugar aonde deveria estar uma celebração, a dúvida havia se instalado. O que viria a seguir era o que a afastava da tranquilidade, que tanto desejava. O momento pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Maria não sabia o que pensar. O olhar de João estava fixo em Rafael, e a multidão ao redor parecia entrar em um frenesi. Os murmúrios aumentavam, a tensão era palpável. Por que você está fazendo isso, Rafael? A voz de João soou como um grito no silêncio, mas não havia como ignorar o que estava exposto. Então, do fundo da multidão, uma figura familiar surgiu. Era Dona Clara, a mãe de Maria, com os olhos arregalados e a expressão de quem viu um fantasma. Maria, pelo amor de Deus, escuta, você precisa saber. Ela começou, mas a voz tremia e o braço estendido parecia implorar por atenção. Maria se virou, a angústia apertando seu peito. Dona Clara, o que está acontecendo? Perguntou Maria assustada, enquanto Rafael continuava falando, quase como um maestro em uma orquestra de caos. Essa foto é mais do que uma revelação, querida, gritou Rafael. Mas antes que pudesse continuar, Dona Clara interrompeu, sua voz estrondando como um trovão em dia de tempestade.
João não é só um lavrador, e você está prestes a se casar com um homem que esconde um segredo mais sombrio do que imagina. Maria piscou, confusa. O que você sabe sobre João? Ela estava prestes a desmoronar. O ambiente começou a girar ao seu redor. Dona Clara respirou fundo. Quando João era pequeno, o pai dele não era apenas um fazendeiro. Ele estava envolvido em um escândalo. O pai de João era acusado de roubo, de um grande lote de terras e de trapaças que levaram à morte de várias pessoas. Ele desapareceu, mas rumores dizem que João sabia mais do que deixou transparecer. O que você deve entender, meu amor, é que talvez, antes que ela pudesse terminar, um grito cortou o ar. Um homem avançou com uma expressão furiosa. Era Antônio, um antigo amigo de Rafael. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina, João. Ele jogou ao chão um maço de documentos enrolados que se espalharam pela poeira do altar. Maria viu seu coração disparar novamente. Antônio, ofegante, apontou para os papéis. Esses documentos revelam que o pai de João não só era um criminoso, mas planejava uma grande traição. Há cartas aqui que podem destruir não só a imagem de João, mas também mostrar que ele pode estar atrás dos mesmos planos. O que você vai fazer, João? Você está escondendo a verdade. A multidão se calou em choque. Explosões de murmúrios ecoaram por todo lado, e Maria sentiu que o chão segurava sua respiração. O olhar de João mudou, um misto de medo e desespero. Ela não conseguia processar o que via. Ele havia sido um símbolo de amor, e agora ele poderia ser um traidor? Maria, você precisa entender. João implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Não é o que você está pensando. Medo se transformou em uma tempestade no peito dela. O rosto de Rafael iluminava-se como se tivesse cumprido uma missão secreta. A escolha é sua, Maria. Você deve decidir quem é João realmente e o que o passado dele representa para você. As palavras de Rafael pairaram como um eco distante. Maria se sentiu perdida em um mar de incertezas e, quando olhou para os documentos no chão, um maléfico entendimento se formou em sua mente. Esse dia que deveria ser mágico, agora estava lotado de traição e segredos obscuros. A dúvida cresceu, e a única certeza que tinha era de que a verdade de João poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. Em um instante, a música parou, e ela sentiu seu coração deslizar para um abismo de perguntas sem resposta. E no fundo, Maria sabia que estava prestes a tomar uma decisão que a afastaria da felicidade que tanto desejava. O amor poderia resistir a tanta revelação? E o futuro dela? O que ele realmente significava agora? Maria sentiu o peso das palavras de Rafael como se fossem uma rocha caindo sobre seus ombros. O olhar inquieto de João a angustiava, e a multidão ao redor parecia presa ao nervosismo contagiante. Uma expectativa eletrizante. O tempo parecia parar enquanto ela tentava absorver tudo. Quem você realmente é, João? A pergunta ecoou em sua mente, e as palavras saíram como um sussurro entre os murmúrios da multidão. João hesitava, o rosto marcado pela confusão. Ele parecia um homem prestes a desmoronar, e aquela fraqueza a deixava ainda mais perdida. Mas antes que pudesse se pronunciar, a porta da igreja se abriu com um estrondo, e uma figura familiar irrompeu, cortando o ar como um raio. Era Clara, a melhor amiga de Maria, com os olhos arregalados e a respiração curta. Sua presença trouxe uma onda de alívio e confusão. "Maria!" gritou Clara, ofegante. "Você precisa saber a verdade." Nesse instante, João olhou para Clara, seu rosto se contorcendo em pânico. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. "Clara, não! Isso não é a hora!" Sua voz quase implorava. Mas Clara não recuou. "A verdade está prestes a vir à tona. E você não pode esconder isso." Ela se dirigiu a todos na igreja sem se importar com a reação. "João não é só um lavrador. Ele é filho de um homem que foi preso por roubos e trapaças.
Mas isso não é tudo. Maria, confusa e assustada, viu o semblante de João mudar. Seus olhos agora refletindo o desespero. Clara prosseguiu, ignorando o que estava prestes a revelar. Ele não só herdou o nome do pai, mas muito do passado sombrio. E existe algo mais que você deve saber. Nesse momento, Rafael, que até então observava em silêncio, interveio. Você não entende, Clara. Você sabe do que ele é capaz. A verdade vai machucar todos aqui. Ele estava agitado e os olhos de todos se voltaram para ele. As palavras estavam saindo sem controle. De repente, a tensão cresceu. Dona Clara, mãe de Maria, não suportou mais o peso e gritou. E se ele não for o único que escondeu segredos? Um sussurro gelado percorreu a multidão. Maria sentiu as pernas tremerem e seu coração disparar. O olhar de João estava fixo em Dona Clara, e ela pôde jurar que viu uma expressão de reconhecimento, como se tivessem compartilhado uma conversa silenciosa. O que você sabe sobre mim? Questionou ele, sua voz trêmula. Eu sei mais do que você imagina, ela respondeu. A coragem crescendo em seu interior. Você não é o único que carrega um passado. Você acha que seu segredo é o mais importante? Aconteceu algo pior, Maria. Algo que está relacionado ao seu futuro, a sua relação com João. Nesse segundo fatídico, ela puxou um objeto de sua bolsa. Era uma pequena caixa, e quando a abriu, um colar de pérolas antigos caiu em suas mãos. Este colar pertenceu à sua avó, a mulher que você pensou que havia morrido por conta de um acidente. Na verdade, ela estava fugindo. Fugindo de quem, Maria? Fugindo do pai de João, que tinha muitos inimigos. O choque foi absoluto. Um murmúrio tresloucado tomou conta da igreja. O passado de João, que parecia tão claro, agora se misturava ao passado de Maria, de maneira inesperada. A conexão entre eles, antes perfeita, agora revelava um emaranhado. Segredos que mantinham seus destinos atados de maneira sombrio. Enquanto os olhares se direcionavam para ela, vislumbrando a verdade horrenda, o chão sob os pés de Maria parecia desmoronar. O desespero e a confusão tomaram conta. O que tudo isso significava? Era um amor construído sobre mentiras? Ela olhou para João, seus olhos carregados de dúvidas e medo. E agora? O que vamos fazer com isso? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito ecoou no fundo da igreja. Parem! A voz vinha de um desconhecido que entrou às pressas, com um ar de urgência nas feições. Maria identificou um brilho familiar na expressão dele. Eu sei a verdade sobre o pai de João. É muito mais complicado do que vocês imaginam. O caos reinava, e a única certeza que Maria tinha agora era de que a vida que sonhou estava se despedaçando diante de seus olhos. O que mais viria à tona? O que mais havia escondido? Ela se viu à beira de um abismo, sem saber se ainda tinha um futuro ao lado de João ou se tudo estava prestes a desmoronar de vez. O momento pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Maria não sabia o que pensar. O olhar de João estava fixo em Rafael, e a multidão ao redor parecia presa a um nervosismo contagiante, uma expectativa eletrizante. O tempo parecia parar enquanto ela tentava absorver tudo. Quem você realmente é, João? A pergunta ecoou em sua mente, e as palavras saíram como um sussurro entre os murmúrios da multidão. João hesitava, o rosto marcado pela confusão. Ele parecia um homem prestes a desmoronar, e aquela fraqueza a deixava ainda mais perdida. Mas antes que pudesse se pronunciar, a porta da igreja se abriu com um estrondo, e uma figura familiar irrompeu, cortando o ar como um raio. Era Clara, a melhor amiga de Maria, com os olhos arregalados e a respiração curta. Sua presença trouxe uma onda de alívio e confusão. — Maria! — gritou Clara.
ofegante. Você precisa saber a verdade. Nesse instante, João olhou para Clara, seu rosto se contorcendo em pânico. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. Clara, não! Isso não é a hora. Sua voz quase implorava, mas Clara não recuou. A verdade está prestes a vir à tona e você não pode esconder isso. Ela se dirigiu a todos na igreja, sem se importar com a reação. João não é só um lavrador. Ele é filho de um homem que foi preso por roubos e trapaças. Mas isso não é tudo. Maria, confusa e assustada, viu o semblante de João mudar, seus olhos agora refletindo desespero. Clara prosseguiu, ignorando o que estava prestes a revelar. Ele não só herdou o nome do pai, mas muito do passado sombrio, e existe algo mais que você deve saber. Nesse momento, Rafael, que até então observava em silêncio, interveio. Você não entende, Clara. Você sabe do que ele é capaz. A verdade vai machucar todos aqui. Ele estava agitado e os olhos de todos se voltaram para ele. As palavras estavam saindo sem controle. De repente a tensão cresceu. Dona Clara, mãe de Maria, não suportou mais o peso e gritou. E se ele não for o único que escondeu segredos? Um sussurro gelado percorreu a multidão. Maria sentiu as pernas tremerem e seu coração disparar. O olhar de João estava fixo em Dona Clara, e ela pode jurar que viu uma expressão de reconhecimento, como se tivessem compartilhado uma conversa silenciosa. O que você sabe sobre mim? Questionou ele, sua voz trêmula. Eu sei mais do que você imagina, ela respondeu, a coragem crescendo em seu interior. Você não é o único que carrega um passado. Você acha que seu segredo é o mais importante? Aconteceu algo pior, Maria. Algo que está relacionado ao seu futuro, a sua relação com João. Nesse segundo fatídico, ela puxou um objeto de sua bolsa. Era uma pequena caixa, e quando a abriu, um colar de pérolas antigos caiu em suas mãos. Este colar pertenceu à sua avó. A mulher que você pensou que havia morrido por conta de um acidente, na verdade, ela estava fugindo. Fugindo de quem, Maria? Fugindo do pai de João, que tinha muitos inimigos. O choque foi absoluto. Um murmúrio treslocado tomou conta da igreja. O passado de João, que parecia tão claro, agora se misturava ao passado de Maria de maneira inesperada. A conexão entre eles, antes perfeita, agora revelava um emaranhado de segredos que mantinham seus destinos atados de maneira sombrio. E enquanto os olhares se direcionavam para ela, vislumbrando a verdade horrenda, o chão sob os pés de Maria parecia desmoronar. O desespero e a confusão tomaram conta. O que tudo isso significava? Era um amor construído sobre mentiras? Ela olhou para João, seus olhos carregados de dúvidas e medo. E agora, o que vamos fazer com isso? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito ecoou no fundo da igreja. Parem! A voz vinha de um desconhecido que entrou às pressas, um mar de urgência, nas feições. Maria identificou um brilho familiar na expressão dele. Eu sei a verdade sobre o pai de João. É muito mais complicado do que vocês imaginam. O caos reinava e a única certeza que Maria tinha agora era de que a vida que sonhou estava se despedaçando diante de seus olhos. O que mais viria à tona? O que mais havia escondido? Ela se viu à beira de um abismo, sem saber se ainda tinha um futuro ao lado de João, ou se tudo estava prestes a desmoronar de vez. O momento pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Maria não sabia o que pensar. O olhar de João estava fixo em Rafael, e a multidão ao redor parecia presa a um nervosismo contagiante, uma expectativa eletrizante. O tempo parecia parar enquanto ela tentava absorver tudo. Quem você realmente é, João? A pergunta ecoou em sua mente, e as palavras saíram como um sussurro entre os murmúrios da multidão. João hesitava, o rosto marcado pela confusão.
Ele parecia um homem prestes a desmoronar, e aquela fraqueza a deixava ainda mais perdida. Mas antes que pudesse se pronunciar, a porta da igreja se abriu com um estrondo, e uma figura familiar irrompeu, cortando o ar como um raio. Era Clara, a melhor amiga de Maria, com os olhos arregalados e a respiração curta. Sua presença trouxe uma onda de alívio e confusão. "Maria!" gritou Clara ofegante. "Você precisa saber a verdade." Nesse instante, João olhou para Clara, seu rosto se contorcendo em pânico. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. "Clara, não. Isso não é a hora." Sua voz quase implorava, mas Clara não recuou. "A verdade está prestes a vir à tona, e você não pode esconder isso." Ela se dirigiu a todos na igreja, sem se importar com a reação. "João não é só um lavrador. Ele é filho de um homem que foi preso por roubos e trapaças. Mas isso não é tudo." Maria, confusa e assustada, viu o semblante de João mudar, seus olhos agora refletindo desespero. Clara prosseguiu, ignorando o que estava prestes a revelar. "Ele não só herdou o nome do pai, mas muito do passado sombrio. E existe algo mais que você deve saber." Nesse momento, Rafael, que até então observava em silêncio, interveio. "Você não entende, Clara. Você sabe do que ele é capaz. A verdade vai machucar todos aqui." Ele estava agitado, e os olhos de todos se voltaram para ele. As palavras estavam saindo sem controle. De repente, a tensão cresceu. Dona Clara, mãe de Maria, não suportou mais o peso e gritou: "E se ele não for o único que escondeu segredos?" Um sussurro gelado percorreu a multidão. Maria sentiu as pernas tremerem e seu coração disparar. O olhar de João estava fixo em Dona Clara, e ela pode jurar que viu uma expressão de reconhecimento, como se tivessem compartilhado uma conversa silenciosa. "O que você sabe sobre mim?" questionou ele, sua voz trêmula. "Eu sei mais do que você imagina," ela respondeu, a coragem crescendo em seu interior. "Você não é o único que carrega um passado. Você acha que seu segredo é o mais importante? Aconteceu algo pior, Maria. Algo que está relacionado ao seu futuro, à sua relação com João." Nesse segundo fatídico, ela puxou um objeto de sua bolsa. Era uma pequena caixa, e quando a abriu, um colar de pérolas antigos caiu em suas mãos. Este colar pertenceu à sua avó. A mulher que você pensou que havia morrido por conta de um acidente, na verdade, ela estava fugindo. Fugindo de quem, Maria? Fugindo do pai de João, que tinha muitos inimigos. O choque foi absoluto. Um murmúrio tresloucado tomou conta da igreja. O passado de João, que parecia tão claro, agora se misturava ao passado de Maria de maneira inesperada. A conexão entre eles, antes perfeita, agora revelava um emaranhado de segredos que mantinham seus destinos atados de maneira sombrio. E enquanto os olhares se direcionavam para ela, vislumbrando a verdade horrenda, o chão sob os pés de Maria parecia desmoronar. O desespero e a confusão tomaram conta. O que tudo isso significava? Era um amor construído sobre mentiras? Ela olhou para João, seus olhos carregados de dúvidas e medo. "E agora? O que vamos fazer com isso?" Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito ecoou no fundo da igreja. "Parem!" A voz vinha de um desconhecido que entrou às pressas, com um ar de urgência nas feições. Colocou-se entre eles, ofegante e desesperado. "Eu sei a verdade sobre o pai de João. É muito mais complicado do que vocês imaginam." Todos se viraram, e Maria sentiu seu coração afundar. O homem parecia mais familiar do que devia. Ele se aproximou de João, e com um gesto dramático, puxou uma velha carta de dentro do casaco. "Essa carta, é dela que tudo se origina." Sua mão tremia enquanto entregava para João. Maria mal podia respirar. "Quem é você?" ela perguntou,
seu desespero crescendo a cada segundo. Eu sou Miguel, amigo de infância do seu pai, João, ele respondeu, os olhos escaneando a multidão. Seu pai não desapareceu por acaso. Ele foi morto. A revelação fez um frio percorrer a espinha de Maria. E a verdade é que ele não estava às voltas apenas com trapaças. Havia um plano muito maior. Os murmúrios se intensificaram. O caos tomou conta. Ela nunca havia imaginado que a cerimônia de casamento viraria uma assembleia de dor e passado obscuro. O olhar de João era uma mistura de horror e tristeza. Como você pode dizer isso? Ele sussurrou, como se tentasse desesperadamente negar a realidade. Miguel respirou fundo, prestes a continuar, mas antes que pudesse, o som de uma explosão foi ouvido do lado de fora da igreja. O vidro das janelas estourou, e a multidão gritou e se espalhou em pânico. Smoke começou a se infiltrar, tornando o ar pesado e sufocante. Maria olhou para João, que agora parecia uma sombra do homem que amava. João, o que está acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a confusão e o terror tomavam conta. Ela nunca se sentiu tão perdida. Eu não sei, mas precisamos sair daqui, João respondeu, puxando-a pela mão. E com o caos ao redor, ela não sabia se estava fugindo de um futuro sombrio ou de um amor que se desenrolava em meio a uma tempestade de segredos e revelações. O que mais viria à tona quando a verdade finalmente se mostrasse? Maria estava apavorada. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar e a multidão estava em alvoroço, gritando e correndo para a saída. Vamos, Maria! João puxou-a pela mão, mas ela hesitou. O que estava acontecendo? Ele parecia tão perdido quanto ela. João, o que está acontecendo? A voz dela tremia. O pânico tomou conta, e o brilho de esperança que um dia existiu entre eles, agora parecia uma miragem. Eu não sei. Ele a puxou mais forte. Precisamos sair daqui. Agora. Maria tentou se concentrar, mas seu olhar pulava entre o caos e João. Ela viu Miguel ainda segurando a carta, os olhos arregalados com a incredulidade. Você não entende? É muito maior do que pensam. Esse fogo é... A figura que surgiu da fumaça foi uma revelação de terror. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, a expressão assustada, o vestido delineando seu corpo como se ela tivesse acabado de sair de um pesadelo. Não pode ser. Ela olhou. Em volta, os olhos brancos de pânico encontraram os de João. E o que disse a seguir fez o tempo parar. João, eu sou sua mãe! Um silêncio profundo caiu sobre todos. O mundo gira e as vozes da multidão se tornaram indistintas. João ficou paralisado, a expressão de incredulidade pura. Mãe, você está viva? O tremor na voz dele ecoou entre os presentes. A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei me proteger, João. O que aconteceu com seu pai, ele foi assassinado por causa dos negócios que ele estava fazendo. A revelação a fez vacilar, como se o peso da verdade tivesse partido seu coração em pedaços. Eu fui forçada a fugir para que você não tivesse o mesmo destino. Maria estava aturdida. Cada palavra que saía da boca da mulher parecia desmantelar a realidade que ela conhecia. Isso não pode ser verdade, gritou uma voz no fundo. Era Rafael, incapaz de ficar calado diante do surto de emoções. Você mente. João merecia saber a verdade, não esse espetáculo. João virou-se, o rosto vermelho de raiva e confusão. Calha a boca, Rafael. Agora você é o juiz do que é verdade? Seu tom era afiado, cheio de dor. A mulher tentou se aproximar. João, escute. Você é o único que pode parar isso. Você precisa saber o que realmente aconteceu. O passado da nossa família se entrelaça com sua vida.
E aquelas cartas? Quais cartas? Maria sentiu um nó na barriga. Você está falando das cartas que Miguel mencionou? Sim, ele estava certo. Tudo o que seu avô fez, os inimigos que ele criou, tudo isso se reflete em você. E não só em você, mas em Maria também. Maria sentiu os olhos de todos se voltar para ela, um peso insuportável oprimindo seu peito. Como eu estou envolvida nisso? Sua voz mal foi um sussurro. O mundo que conhecia estava se desintegrando. Por que minha avó e seu pai estariam ligados a esses segredos? Porque eles estavam juntos, Maria. Sua avó e meu pai eram amantes. Você é filha do homem que tentou destruir nossa família. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de choque e desespero. Maria sentiu a terra se abrir sob seus pés, as vozes se desfazendo em um redemoinho. A verdade que emergia era um veneno que corroía o que restava de seu amor por João. Ela havia se apaixonado por alguém que era mais do que apenas um lavrador. Era um homem cercado por segredos e tragédias. E agora a sombra de uma herança sombria ameaçava devorá-los. O que isso significava para eles? O amor poderia sobreviver a essa revelação devastadora? O caos aumentava ao seu redor, mas dentro de Maria o silêncio ressoava. Havia um abismo se formando entre ela e João, e a única certeza que restava era a dúvida sobre o amor que uma vez julgou ser verdadeiro. E no fundo, pergunta persistia. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Maria estava apavorada. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar, e a multidão estava em alvoroço, gritando e correndo para a saída. Vamos, Maria! João puxou-a pela mão, mas ela hesitou. O que estava acontecendo? Ele parecia tão perdido quanto ela. João, o que está acontecendo? A voz dela tremia. O pânico tomou conta, e o brilho de esperança que uma vez existiu entre eles, agora parecia uma miragem. Eu não sei. Ele a puxou mais forte. Precisamos sair daqui, agora. Com o coração acelerado, Maria tentou se concentrar, mas seu olhar pulava entre o caos e João. Ela viu Miguel ainda segurando a carta, os olhos arregalados. Você não entende. É muito maior do que pensam. Esse fogo é um aviso. Um aviso? Maria se virou. Do que você está falando? Miguel respirou fundo, como se suas palavras custassem a sair. Quem você é, João? O que realmente aconteceu com seu pai? A verdade vai te pegar. Num instante, a multidão fez uma pausa. Todos estavam parados, olhando entre si, absorvendo a gravidade da situação. Foi então que o lamento de uma mulher cortou o ar, e o olhar curioso de todos se virou para a porta novamente. A figura que surgiu da fumaça foi uma revelação de terror. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, a expressão assustada, o vestido delineando seu corpo como se ela tivesse acabado de sair de um pesadelo. Não pode ser. Ela olhou em volta, os olhos brancos de pânico encontraram os de João, e o que disse a seguir fez o tempo parar. João, eu sou sua mãe. Um silêncio profundo caiu sobre todos. O mundo gira e as vozes da multidão se tornaram indistintas. João ficou paralisado, a expressão de incredulidade pura. Mãe, você está viva? O tremor na voz dele ecoou entre os presentes. A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei me proteger, João. O que aconteceu com seu pai, ele foi assassinado por causa dos negócios que ele estava fazendo. A revelação a fez vacilar, como se o peso da verdade tivesse partido seu. Coração em pedaços. Eu fui forçada a fugir para que você não tivesse o mesmo destino. Maria estava aturdida. Cada palavra que saía da boca da mulher parecia desmantelar a realidade que ela conhecia. Isso não pode ser verdade, gritou uma voz no fundo. Era Rafael, incapaz de ficar calado diante do surto de emoções. Você mente. João merecia saber a verdade, não esse espetáculo. João virou-se, o rosto vermelho de raiva e confusão. Cale a boca, Rafael. Agora você é o juiz do que é verdade.
Seu tom era afiado, cheio de dor. A mulher tentou se aproximar. João, escute. Você é o único que pode parar isso. Você precisa saber o que realmente aconteceu. O passado da nossa família se entrelaça com sua vida e aquelas cartas. Quais cartas? Maria sentiu um nó na barriga. Você está falando das cartas que Miguel mencionou? Sim, ele estava certo. Tudo o que seu avô fez, os inimigos que ele criou, tudo isso se reflete em você. E não só em você, mas em Maria também. Maria sentiu os olhos de todos se voltar para ela, um peso insuportável oprimindo seu peito. Como eu tô envolvida nisso? Sua voz mal foi um sussurro. O mundo que conhecia estava se desintegrando. Por que minha avó e seu pai estariam ligados a esses segredos? Porque eles estavam juntos, Maria. Sua avó e meu pai eram amantes. Você é filha do homem que tentou destruir nossa família. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de choque e desespero. Maria sentiu a terra se abrir sob seus pés, as vozes se desfazendo em um redemoinho. A verdade que emergia era um veneno que corroía o que restava de seu amor por João. Ela havia se apaixonado por alguém que era mais do que apenas um lavrador. Era um homem cercado por segredos e tragédias, e agora a sombra de uma herança sombria ameaçava devorá-los. O que isso significava para eles? O amor poderia sobreviver a essa revelação devastadora. O caos aumentava ao seu redor, mas dentro de Maria o silêncio ressoava. Havia um abismo se formando entre ela e João, e a única certeza que restava era a dúvida sobre o amor que uma vez julgou ser verdadeiro. E no fundo uma pergunta persistia: o que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Maria estava apavorada. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar, e a multidão estava em alvoroço, gritando e correndo para a saída. Vamos, Maria! João puxou-a pela mão, mas ela hesitou. O que estava acontecendo? Ele parecia tão perdido quanto ela. João, o que está acontecendo? A voz dela tremia. O pânico tomou conta, e o brilho de esperança que uma vez existiu entre eles agora parecia uma miragem. Eu não sei, ele a puxou mais forte. Precisamos sair daqui, agora. Com o coração acelerado, Maria tentou se concentrar, mas seu olhar pulava entre o caos e João. Ela viu Miguel ainda segurando a carta, os olhos arregalados. Você não entende. É muito maior do que pensam. Esse fogo é um aviso. Um aviso? Maria se virou. Do que você está falando? Miguel respirou fundo, como se suas palavras custassem a sair. Quem você é, João? O que realmente aconteceu com seu pai? A verdade vai te pegar. Nesse instante, todos se viraram para a porta, atraídos por um grito estridente. Era sua mãe, Dona Clara. Ela entrou apressada, com os olhos cheios de desespero, como se estivesse fugindo de algo. Maria, João, sua voz cortou o ar. A verdade, precisamos falar agora. A atmosfera se tornou elétrica. Maria sentiu seu coração disparar. O que mais poderia ser revelado? O mundo parecia girar descontroladamente. O que aconteceu, mãe? Maria perguntou, a preocupação se evidenciando em seu tom. Dona Clara hesitou, as palavras agarradas à sua garganta. Você precisa entender, não foi só sobre seu avô ou o pai de João. A história é muito mais complexa. Ela olhou diretamente para Miguel. E você deveria saber melhor, Miguel. Os olhos de Miguel se estreitaram. Eu não sou aquele que vai esconder alguma coisa. Ele lançou um olhar gélido para João. A história que vocês acham que conhecem é uma farsa. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou o chegado da porta. Os espectadores gritaram, e a multidão começou a se agitar novamente. Uma figura conhecida surgiu entre os escombros da fumaceira. Era Rafael, mas não era apenas ele. Uma mulher o seguia, a expressão obscura, os cabelos desgrenhados. Rafael, você, o que está fazendo aqui? Maria perguntou confusa. A mulher, parecendo mais assustada do que nunca, aproximou-se de João. João, você precisa saber a verdade.
Antes que seja tarde demais, ela olhou para a multidão, que agora parara, atenta, em um silêncio pesado. Quem é você? Maria interpelou, sem entender. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo impossível. Eu sou a verdadeira mãe de João. A revelação caiu como um raio em meio ao caos. O ar ficou denso e um murmúrio se espalhou. Todos na igreja pareciam estar em estado de choque. João congelou, seu olhar por um momento atravessando o espaço entre a mulher e Dona Clara. Não, isso não pode ser verdade, João gritou, a incredulidade e a dor se misturando em sua voz. Você está mentindo. A mulher olhou diretamente nos olhos dele, a sinceridade em seu olhar palpável. Não estou mentindo, filho. Você foi levado a acreditar que eu morri em um acidente, mas eu fui forçada a fugir, fugindo dos mesmos que causaram a morte do seu pai. A multidão observava, paralisada. Miguel, ainda preocupado, tentou intervir. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. O passado que você carrega, João, pode ser muito mais sombrio do que você imagina. E essa mulher, a verdade pode ser devastadora para todos aqui. Maria olhou para João, confusa e perdida em meio a uma tempestade de emoções. O que estava acontecendo? O amor que sentia, o futuro que sonhava, estava desmoronando em um instante. E agora aquela mulher, entrando com um passado que poderia arruinar tudo. Como ela poderia ser a mãe de João? Rafael, olhando para a nova chegada, sussurrou. Ela não está sozinha. Eu sei de mais coisas que podem mudar tudo. O que descobriram pode ser apenas a ponta do iceberg. Nesse momento, o som de sirenes ecoou à distância, quase como um prenúncio de algo ainda mais sombrio que estava por vir. Maria sentiu o chão sob seus pés se abrir. Tudo o que acreditava saber estava sendo jogado ao vento. E a tensão crescente no ar deixou claro que o que estava por vir poderia mudar tudo irreversivelmente. E no meio daquela confusão, o que fazer com todas essas revelações? Como lidar com a verdade pesada que pairava sobre todos eles? Os sussurros da multidão, carregados de dúvidas e medos, continuavam a ecoar, enquanto a possibilidade de desgraça se desenhava a cada instante. O que mais estava por vir? O que mais precisavam saber? Maria estava paralisada. A revelação da mulher a travou. O caos ao redor parecia um eco distante. Você é minha mãe? O tremor em sua voz quase se perdeu entre os gritos de pânico da multidão. João, atordoado, olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe, em misto de incredulidade e confusão. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a raiva se misturando com o medo. Os olhares todos gravitaram para eles. Um murmúrio crescente prenunciava um tumulto. A fumaça da combinação de medo e caos parecia envolver a igreja, espessando ainda mais o clima de mistério. Foi só uma questão de tempo, João. O passado te alcançaria. A mulher tentava se aproximar dele, mas João recuou. Sua voz tremia. Você estava morta. Eu cresci acreditando nisso. Eu fiz o que fiz para te proteger. O pai, ele estava atrás de nós. Você precisa saber que toda essa história, os problemas entre nossas famílias não eram um acidente. Era algo muito maior. Ela olhou para Maria, seu olhar preenchido de dor. E você, Maria, tá presa nessa teia por causa de um amor que nasceu de uma mentira. Dona Clara, a mãe de Maria, interrompeu o momento de clímax. Chega, o que vocês estão fazendo aqui não vai salvar ninguém. Sua voz cortou o ar, repleta de autoridade e desespero. Precisamos sair antes que tudo isso exploda. Nesse instante, a porta da igreja se estremeceu e um grupo de homens armados surgiu, cercando o local. Alvoroço aumentou. Uma figura gesticulava, demandando silêncio. Era Rafael, a expressão desafiadora, como se soubesse o plano que se desenrolava. Agora não é a hora de mistérios familiares. A verdade pode ser vossa única saída. Ele olhou para os homens. Como?
Se reconhecesse a seriedade da situação. Vocês todos precisam parar de brigar e unir forças. A fumaça ficou mais densa e Maria sentiu seu coração acelerar. Sobre o que você está falando, Rafael? O que você sabe? As palavras saíram de sua boca como um grito mudo. Ele respirou fundo e apontou para um dos homens armados. Eles estão aqui para que toda a verdade finalmente seja revelada. A história não pode acabar aqui. Vamos lutar juntos. Enquanto a tensão pairava, a mulher se aproximou de João. Suas mãos trêmulas buscavam conforto. João, você precisa confiar em mim. Toda essa confusão faz parte de um jogo maior. Vamos descobrir a verdade, juntos. Maria olhou para João, em busca de um vestígio de esperança. Se nossos passados estão realmente entrelaçados, não podemos nos deixar destruir por isso. O alvoroço na igreja era um eco de corações aflitos. Os homens armados estavam mais perto agora, e Miguel se colocou à frente. Foi uma conspiração muito maior, amigos. Precisamos unir nossas forças contra o verdadeiro inimigo. Ele fez uma pausa, buscando olhares ao seu redor. A verdade deve vir à tona para que possamos reescrever nossa história e não deixar que nossos passados nos definam. Maria olhou para João, seus rostos refletindo uma mistura de medo e determinação. O que mais precisariam enfrentar? O que estava escondido nas sombras de suas histórias? Se a vida nunca fosse mais a mesma, poderiam encontrar um caminho juntos. Mesmo em meio ao caos, e assim juntos, preparados para confrontar o que viesse, não se sabia se aquele era o fim de um amor ou o começo de algo novo. Portanto, agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para que você demonstre seu apoio e não espere mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.